A partir de agora na sua TV F7, conheça um pouco mais. Sobre essas versões aqui, pastor. Ok, primeiro nós temos aqui várias versões e é muito importante isso. Eu faço sempre uma crítica. Eu digo que a Igreja Católica, a Igreja Romana, não foi uma boa depositária dos escritos, porque houve modificações, distorções. Então nós temos bons manuscritos, tanto em grego como em aramaico do Novo Testamento, aramaico e siríaco. É uma controvérsia se o original foi grego e o aramaico, na minha opinião, não foi grego, mas os dois têm argumentos. Então, a Igreja Católica, ela acabou distorcendo algumas coisas. Você pega o manuscrito grego antigo, você vai ver alguns rabiscos. O manuscrito original, seja grego ou aramaico, se completando, ali está a verdade. Então, a Bíblia não tem erros. Esse é o primeiro ponto. Que é uma coisa, não tem erros. Não existe erros. Agora, existe sim algumas traduções tendenciosas e existe sim alguns manuscritos que têm alguns erros que podem ser corrigidos por outros manuscritos. Muito bem. Então, o que é que nós devemos fazer hoje? Eu trouxe essas Bíblias porque para incentivar as pessoas a pesquisarem, aqueles que buscam a verdade. Então, além do Novo Testamento, vamos começar pelo Novo Testamento, nós chamamos Beit Hadashah, Nova Aliança. Você tem João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Jerusalém, que também é muito boa. Aí nós temos aqui essa versão que é do aramaico, corrigida do aramaico, Sefer HaTeshuvah, Ketuvim Netzarim. Em português, e era traduzida do aramaico. Corrige alguns erros. Tem alguns erros, por exemplo, Mateus 27 cita Jeremias e na verdade o versículo é de Zacarias, é um erro, aqui é corrigido. A genealogia de Mateus e de Lucas são completamente diferentes. A de Mateus está errada, na verdade é de Maria e não de José. O nome dela não é Maria, é Miriam. Marcos 2 tem um erro, é citado Abiatar, o sumo sacerdote, na verdade ele é filho de Ameleque. E em Samuel fala que é Ameleque, corrigido pelo manuscrito aramaico. Então aqui corrige alguns erros do grego e tem um manuscrito traduzido do aramaico. Esse é um Novo Testamento do André Koraki, que ele é judeu, ele traduz do grego, mas ele dá uma versão com conhecimento judaico, considerando que Yeshua, Paulo eram judeus, então ele traz uma versão um pouco mais adaptada ao judaísmo. Aqui nós temos o Novo Testamento judaico, em português, do David Ster. É um judeu messiânico nos Estados Unidos, chegou já em português, a editora Vida. É fenomenal, eles são fenomenais. São muito bons. E somado à edição fiel, eu gosto muito também do João Ferreira de Almeida, tem a Bíblia Jerusalém, e aí nós temos esses livros que é interessante aquele que é buscador da verdade ter acesso, né, para ter a revelação de Deus. E a parte do Tanar, a gente não chama Antigo Testamento porque é pejorativo. Tanar, que é um acrônimo que significa Torá, Nevi e Ketuvim. Torá, os 5 primeiros livros, está aqui. É essa aqui, a Torá, que a gente é conhecido como Pentateuco. Pentateuco, exatamente. Que são os livros, a lei de Moisés. E o Tanar, como um todo, que são todos os livros. São 24 livros, mas são os mesmos livros da Bíblia evangélica. Só que no Tanar, por exemplo, todos os profetas pequenos é um livro só, por isso que são 24. Não, isso também a gente vai conversar sobre. Mas são os mesmos livros, só que é considerado um livro só, e Samuel e Reis também são considerados um livro só. Só para completar isso, depois o Novo Testamento os pastores vão abordar, o Tanar foi compilado por Esdras numa grande assembleia. Então ele foi que reuniu realmente o que nós conhecemos hoje como Tanar, é conhecido na Igreja Evangélica pelo Antigo Testamento. Embora oficialmente ele foi compilado após a destruição do templo pelo judaísmo rabínico, né? E são os mesmos livros, é bom ressaltar, da Bíblia evangélica.
São os mesmos livros, só que são 24, porque alguns, a ordem é diferente. O que é a Bíblia? A Bíblia tem que ser livro? Tem que ser escrita para ler a Bíblia? Ou pode ser no celular? Ou pode ser num CDzinho? Ô André, você terminou o bloco falando de um assunto. Eu queria primeiro abordar isso, a questão da tradução. Eu vou ser muito sincero com vocês. Algumas traduções... Primeiro vamos colocar o lado positivo. É bom ter muitas Bíblias. E Deus, na sua sabedoria, mesmo a pessoa pegar uma tradução que não seja muito boa, o Espírito de Deus pode levar e conduzir essa pessoa à verdade. Isso é um fato. O lado positivo. Agora, há traduções que eu poderia ser até um pouco radical, são criminosas, na medida que não se respeita o que está escrito. E para mim isso é criminoso. É muito forte, mas é verdade. Então, por que se faz isso às vezes? Porque se quer impor uma doutrina a todo custo. E não se respeita a tradução literal. Eu sou a favor de traduzir na medida do possível, de forma literal. E cabe a cada pessoa receber a revelação de Deus. E quando você interpreta na tradução, você veta a possibilidade de alguém entender o que você não entendeu. Então, eu cito um exemplo, por exemplo, Apocalipse 22, se eu não me engano, 14, que é uma revelação, e Yeshua está passando, ele fala assim: aqueles que não observarem os mandamentos não terão direito à árvore da vida e não entrarão na cidade pelas portas. Em todos os manuscritos está escrito dessa forma. Aí o tradutor vem e ele fica num dilema, porque ele tem aquela doutrina que a lei acabou totalmente, que agora é só a graça. Obviamente a salvação é pela graça, isso é um fato. Mas a salvação não anula a lei. Isso é uma doutrina romana, de Agostinho, que perdurou através de outros teólogos. Aí eles veem esse versículo e colocam: aquele que não é lavado pelo sangue nas vestes do cordeiro. Não existe isso em nenhum manuscrito. É claro que a mensagem é para os salvos, aqueles que já foram lavados, mas o versículo não tem isso. Então, para mim, eu considero isso crime, sabe? Porque está impondo uma doutrina e tirando do manuscrito o sentido original. Se foi dito que é observar os mandamentos, não tira isso. E deixa as pessoas entenderem que a salvação é pela graça, mas que a lei é o referencial, o que é certo do que é errado. Um comentário rápido, passar, a questão é o seguinte: às vezes, por exemplo, você fala em hebraico, quando você encontra uma pessoa, você fala: como está a tua paz? Aí você fala: minha paz é boa. Você não vai traduzir isso para o português dessa forma. Embora, se você traduzisse, aí tem uma mensagem. Aí é que está, você tirar de uma língua para outra. Porque o que você está dizendo? Como está a tua shalom? Em outras palavras, como está teu relacionamento com o Eterno? Que a shalom vem de Deus. Você entende? Então, o tradutor, ele tem que ter duas coisas. Primeiro, honestidade. Segunda, temor a Deus. E a terceira coisa, ele tem que compreender a língua e a tradição e a cultura, para que ele possa então trazer uma tradução para a língua portuguesa, ou para o inglês, ou para o espanhol, mais fidedigna. Agora, se ele é tendencioso, se ele não conhece a cultura judaica, se ele vai traduzir um texto judaico, não conhece a cultura judaica, e ele é uma pessoa que não tem muita revelação e temor a Deus, aí a tradução se torna... Com relação também à Torá, ela quando envelhece, ela é enterrada, ou seja, para que não haja nem a possibilidade de ser deturpado uma letra. E é traduzido letra por letra, e no hebraico tem uma facilidade, porque cada letra representa um número. Você pode também fazer cálculos e saber se está correto. Então isso, de fato, com relação aos manuscritos, foram preservados sim. O que nós vamos questionar, e vamos estar sempre questionando, é a tradução do fulano, do ciclano, da tendenciosidade. Como ela chega até nós hoje. Como chega até nós. Vamos falar sobre as pessoas que escreveram. Se a gente puder, claro, esclarecer ou dizer alguma coisa, como é que foi mais ou menos para essas situações diferentes que a gente falou? Uns estavam viajando, outros estavam presos, outros estavam em exílio, outros estavam, né? E como é que foi essa escrita deles? André, existem três circunstâncias. Alguns não estavam psicografando, mas alguns estavam tendo experiências espirituais sobrenaturais. Ezequiel, João, enfim. E descrever essas experiências. Outros estavam descrevendo fatos.
Muita gente, aquela situação de Saul, que achou que falou com Samuel e não era Samuel, mas a pessoa descreveu o fato. A pitonisa, né, aquela mulher, disse que era Samuel, mas não era Samuel. Então, às vezes, as pessoas estavam escrevendo os fatos que estavam vendo, e eram capacitadas para isso, para escrever esses fatos. E outros receberam, não numa revelação sobrenatural, visitando o céu, mas em terra, receberam a visão de Deus e a inspiração e revelações e colocaram isso por escrito. Agora, só fazendo ainda um adendo ao que foi falado no anterior, o perigo das pessoas interpretarem, escreverem livros, é porque você vai perder muito, porque essa pessoa, como todos nós, somos muito limitados. Eu posso ler um versículo que eu não vou entender, e o pastor pode ler, ele vai entender. Ninguém é dono da verdade, é Deus que revela as coisas. Então, eu vou citar 2 exemplos que se perderiam completamente. Por exemplo, a primeira letra da Bíblia é o Beit, de Bereshit, no princípio. A última letra da Torá é Lamed, de Israel. Se você junta essas 2 letras, forma a palavra Lev, coração. Aí você vai lá e Yeshua falou, olha, você tem que entender que você tem que seguir a lei por amor. Você tem que amar. O que Yeshua quis dizer? Você segue a lei porque você ama o Eterno. Aí você vai lá para Salomão diz, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O começo da sabedoria. Porque quando você conhece a Deus, você vai querer obedecer não só por temor, mas por amor. Aí você vai lá em Hebreus e diz assim, que a Torá, ela foi colocada, internalizada no nosso coração e na nossa mente, que a nova aliança faz com que a Torá venha habitar no coração e na mente, é Hebreus 8. Aí nós completamos o ciclo. Uma coisa não anula a outra, mas planifica. Então, na medida que eu tenho o testemunho de Yeshua, a Torá é colocada dentro do meu coração. Um outro exemplo, fala que a palavra de Deus é ativa, ela divide a alma de espírito, juntas de medulas. Aí você fala, não, isso aí é uma alegoria. Não é alegoria. Você não entendeu? Deixa alguém entender. Primeiro, não é uma espada, é um facão. E se você observar no original, é uma faca curva, que se faz cirurgia. Então, o que ele quer dizer é que a palavra de Deus, ela consegue separar a alma e o espírito e as juntas de medulas. O que separa uma junta de uma medula? Uma célula. E o que tem dentro de uma célula? Informação, palavra. Então, quem está falando, está sabendo o que está falando. Se você não entendeu, deixa do jeito que ele falou e alguém vai compreender. Então, por isso, eu acho muito perigoso a pessoa querer traduzir tudo. O que acontecia? Constantino, ele era mitraísta. Exato. Era a religião predominante em Roma. Inevitavelmente, assim, ele misturou, ele fez algumas misturas. Você pega o manuscrito mais antigo do grego, tem rabiscos, ou seja, tentativa de adulteração. Então, isso tem que ser questionado. Agora, quanto aos livros, realmente, a parte hebraica foi feita por Esdras, né, e a grande assembleia, então não teve nada a ver, e a igreja católica, a igreja romana, foi responsável pelo que é conhecido como... Agora, teve um tempo que houve sim perseguição de versões ou de traduções da Bíblia, e já juntando com aquele versículo dele que falou, era tudo em latim, não sei o que, isso era para conservar. Claro, e a gente falou, o latim já é uma tradução, né? Mas como é que vocês vê isso? Porque teve um tempo que a pessoa que mandou aqui falou que eles perseguiam traduções da Bíblia, ou não, historicamente era todo mundo que tinha a Bíblia para não ter acesso e não ter uma mente crítica. Até o termo igreja primitiva é pejorativo. Foi criado pela igreja romana. Primitiva, porque rudimentar, infantil. Roma se deu ao direito de mudar as próprias escrituras. Roma diz que a Bíblia é filha dela. Logo, ela tem mais autoridade do que a Bíblia. Isso aí tem que fazer um debate só sobre isso. É complicado. Porque Constantino realmente tinha outros interesses. Ele queria agradar. Eu pensar nisso, mas quando a Bíblia vinha sendo até compilada no início dela, reis ou papas ou padres tentavam. Agora, isso deixo claro. Isso não existe hoje manuscritos que podem ser pesquisados, não adulterados. Por exemplo, na Biblioteca Nacional de Paris, tem o livro de Mateus em hebraico. Na Biblioteca de Viena, Áustria, tem algumas cartas do apóstolo Paulo em hebraico. Foi encontrado em Israel.
no Museu Britânico, manuscrito do Novo Testamento em aramaico. Existem fontes, além do grego, existem outras fontes. Então, a Bíblia não está errada. É bom deixar sempre claro isso, porque tem aquelas pessoas que querem desacreditar a Bíblia. Aproveitam isso, Nós né? temos que corrigir os erros dos tradutores e as distorções vindas dos interesses de Constantino da Igreja Romana. Se procurar na Bíblia e ler e pedir para Deus, vai conseguir achar a resposta, porque ela fala sobre todos os assuntos. Mas sobre isso de outras religiões ter a Bíblia como uma literatura sagrada complementar, junto com outros livros que você vê, e às vezes outros livros que batem a Olha, contra a Bíblia, eu vou ser sincero com você e vou ser claro. Eu acho que a Bíblia só é realmente considerada um livro verdadeiramente sagrado pelo judaísmo e pelo cristianismo. Não vou entrar no mérito se o cristão ou o judeu verdadeiro, não vou entrar nesse mérito. Agora, o restante tenta usar a Bíblia, por ser um livro que tem credibilidade. Outras religiões tentam usar a Bíblia do jeito que eles entendem, criando suas próprias doutrinas. Então, não se submetem à Bíblia. Tentam usá-la como um trunfo, como uma forma de ter mais credibilidade. Uma coisa é usar, outra coisa é se submeter à palavra. Não, isso foi forte. Obrigado pela sua presença aí. Uma frase só: tempo de voltar, de restaurar. Restauração tem compromisso com o que é original. É mais profundo que a reforma. Você acabou de assistir Conheça um pouco mais.